Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos bem aí? Sim, bem, graças a Deus. Com frio? Sim. Com certeza, né? Nós estamos tendo o inverno quase que no final da primavera e início do verão. Mas louvado seja Deus, em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Então nós agradecemos até mesmo pelas intempéries, né, que o tempo nos traz, ou que a vida nos traz, porque todas elas têm, com certeza, uma finalidade que é nos fazer crescer, nos fazer mais dependentes de Deus e etc. Muito bom ter você aqui. Eu gostaria hoje de convidar a Wanda para nos elevar a Deus em oração, pedindo as bênçãos de Deus para esse momento em que vamos abrir a palavra de Deus. Tudo bem, Wanda? Sim. Vamos orar então? Agora, Sim? Pai Santo, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Te damos graças, Senhor, pelas bênçãos, tua misericórdia, mais um dia que passamos debaixo da tua proteção, Senhor. Amém, Muito Senhor. obrigada, Senhor. O Senhor cuidou de cada um dos teus filhos que aqui estão, que nós podemos estar novamente aqui para ouvir a tua santa palavra, Senhor. Amém. O Senhor venha usar o Lutervan. E a nós também, Senhor, abre nossas mentes, que nós possamos ter discernimento, capacidade para entender cada dia mais a tua santa palavra, Senhor. Amém, Toma Senhor. cada um nas tuas mãos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, que nós falhamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, tua palavra Olha, Luz. é luz. Na palavra de Deus, Salmo 119, a 105, o salmista diz: Lâmpada para os meus pés é a tua fala. palavra e luz para os meus caminhos. Então, cada vez que nós abrimos aí a palavra de Deus, tenha sempre em mente que a palavra de Deus ela tem um objetivo, tem uma finalidade: iluminar nossa mente, iluminar a nossa vida, de maneira que o nosso viver nesse mundo de pecado seja um viver melhor. Bem, Letícia, você disse que não viu o tema, não é? Tá vendo? O nosso tema hoje é esse: corte as amarras. Nossa, É, vai ser tremendo, hein? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês já se sentiram assim alguma vez? Às vezes a gente sente, né? amarrar, É, A vida toda. A vida toda, Letícia? É, Puxa vida. Bom, na tem dia que a gente parece estar amarrado, não consegue. não é? Às vezes a gente ouve muito essa expressão, né? Poxa, eu estou com um negócio aí para fazer, mas está amarrado, né? Mas É, seria essa amarra? Como é que vocês definem essa imagem aqui? nossa, do elefante é uma coisa impressionante, né? Eu já escutei uma historinha assim, né? Que diz que ele, no caso, foi amarrado quando pequenininho, né? E ele Uhum. cresceu e ele não se dá conta que agora ele consegue, não precisa nem fazer ah, força que ele consegue arrebentar isso daí. Só que ele tá na mente que ele não ele está consegue, frio. que ele tá preso. É É, verdade. Ele se condicionou, né, na mente dele que ele está amarrado, né? Ele, quando pequeno, é amarrado com uma corda que realmente o prende devido à pequenez dele, e passa-se os anos, ele na tentativa de tentar soltar-se, tem. chega uma hora que ele desiste. E assim ele permanece preso, não é? Mentalmente, né, para o resto da vida. Você já reparou que muitas vezes nós somos semelhantes ao elefante? Nós É, criamos, nós criamos situações na vida da gente que elas nos prendem e nós olhamos ao nosso redor e a gente não vê um outro caminho, não vê uma solução e a gente se condiciona àquela condição de amarrados, vamos dizer assim, de presos. Então, hoje, nós vamos tratar desse assunto aqui, corte as amarras. Se nós estamos com alguma. Estamos presos
alguma coisa que nos prende, nos torna escravos, não é? A gente tem aí um convite da palavra de Deus também para que nos soltemos, permitamos Deus nos soltar, nos libertar. A gente vai hoje comentar sobre um personagem bíblico que viveu a vida toda dele praticamente amarrado. Alguém tem ideia? Eu não tenho. Eu tenho Eu, certeza que vocês conhecem esse personagem muito bem, principalmente se nós tivéssemos aqui mais adolescentes aí, eles iriam certamente de cara Sansão? responder quem foi esse personagem. Quem, Sandra? Sansão? Sansão. eu ia falar Sansão. Sansão, tá? Vamos lá, Falou criança. vamos lá, olha só. Se você quiser, abra sua Bíblia aí em Juízes capítulo 13, é logo ali depois de Deuteronômio, é o sétimo livro da Bíblia. A gente vai ficar no capítulo 13, 14, 15 e 16. São 4 capítulos que falam sobre esse personagem chamado Sansão. E é curioso que a vida de Sansão ela está resumida aí em 13, 14, 15, 16, 4 capítulos, certo? Eu não sei com quantos anos Sansão morreu, mas uma vida curta, uma vez que ele foi juiz sobre Israel em 20 anos. Então, Sansão morreu aí, possivelmente, com menos de 50 anos. Nossa, É, naquela época bem jovem, né? Porque eles viviam muito. sim, muito jovem. Mas você vai ver, Letícia, que a morte prematura de Sansão foi devido às escolhas que ele fez no decorrer da vida. Ok? Deus queria usar Sansão muito para a libertação de Israel. Mas Sansão se amarrou, ele se condicionou a certas situações que ele viveu, que ele escolheu viver, e isso impediu Deus de agir através dele como Deus gostaria. Achamos aí, Juízes? Todos acharam? Não achei não, Sim. cara. Lá em Gênesis, tá? Volta lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. É o sétimo livro. Ok? Depois de número, né, Leandro? Depois de Números. Passa Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Marcou, mas a Cristina apareceu. Achamos todos? Mariana achou? Sim. Roberto já achou? Peraí. Juízes, achei. Qual? Capítulo 13. O texto que nós vamos começar no início do capítulo 13 está aqui na tela. E diz assim, olha. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem, no caso da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu a ela, né, o anjo do Senhor, a esta mulher, e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás, darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Essa expressão aqui, olha, esse verbo começará,
nos dá a ideia do que Deus queria fazer através de Sansão, né? Ou através daquele menino aí que ia nascer. Bem, vamos lá. Uma pergunta que eu faço para vocês. O que que vocês não entenderam desse texto? 13. Claudinete, o que que você, Hum. o que que você não entendeu desse texto? Não, esse texto aí eu entendi que, tipo, né, a mãe que seria, né, que ia dar luz a ele era estéril e, enfim, Deus ia usar ele para libertar a nação, né? Ok. Só que, Comidas imundas. é, O que? Coisas Mas, imundas. Tá, é, tá bom, a gente vai comentar isso. Mariana, entendeu tudo do texto? acho que sim. parágrafos duas. Mas que coisa. Bom, então eu vou fazer uma pergunta a vocês. A Claudinete, Letícia e Mariana. Roberto ainda está lá mastigando o texto. O que que é Nazireu? Então, aí Nazireu, não sei o que que é. Não É sei uma não. palavra que a gente não tem o hábito, né, de usar, né? Mas a Bíblia diz É, aqui, o menino Nem será Nazireu, ok? Nazire. Vamos entender o que que é isso? Fica mais fácil para a gente entender um pouquinho aí da vida de Sansão. Então vamos lá. Nazireu, qual o significado? Eu Onde procurei, tá escrito Nazire? Ah, Nazireu tá deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, no verso no 5. 5. Deixa eu ver se é isso. Vou ver aqui. O verso 5. Porque 5. eis que tu conceberás, darás à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu. Ok? Consagrado. Ah, sim, legal. E aqui tá dizendo da navalha, né? De não cortar, Isso, né? Que a isso. gente sabe da história de não cortar. Ah, legal, tá. O nazireu, ele envolve algumas coisas, né? Mas vamos entender o sentido da palavra primeiro. Olha só, a palavra ela tem uma origem hebraica, não é? O original dela é Nazir, né? A raiz Nazar, e essa palavra ela tem como significado consagrado. Por isso que se você olha no texto, olha, o menino será nazireu, consagrado a Deus, ok? Então, a palavra tem o sentido de consagrado, tem o sentido também de separado. Espera aí, nós falamos que separado em outro estudo é equivalente a qual palavra? Santo. Santo. Então, nós poderíamos dizer que aquela pessoa que foi escolhida como nazireu, ela também seria uma pessoa santificada, ok? Separada, consagrada. Mas ela tem o significado de abster-se, que é o mesmo que separado. Ela não era uma pessoa comum. Porque ela era comum na questão física, ok? Mas ela era separada no sentido espiritual. Ela era separada para um propósito sagrado. Bom, também, dentro dessa palavra em hebraico que é nazir ou nazar, tem uma outra palavra que é nezer, que tem o significado de diadema. Espera aí, um diadema se usa onde? Na cabeça. Na cabeça. Então, a palavra Nezer, ela também tem esses dois significados, diademas ou coroa de Deus. E muitos dos comentaristas bíblicos, eles atribuem essa palavra Nezer, que também está lá no texto, aos cabelos compridos, né, que eram um dos característicos dos nazireus. Agora, um detalhe. A pessoa ela podia fazer voto de nazireado ou de nazireu, voluntariamente. Ela se separava para um propósito sagrado. Mas o caso de Sansão não foi ele que se separou, nem os seus pais que o separaram,
ou separou para um propósito sagrado. Quem separou Sansão? Próprio Deus. Você já imaginou? Olha só, antes de Então, eu nunca Sansão, ouvi falar em nazireus. Então, assim, eram muitos? Fala um pouco disso. Eu acho que, na verdade, nem Sansão direito eu sei. não eram muitos, não. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Uma outra pessoa que tinha a característica de Nazireu, embora a Bíblia não fala dele diretamente, era o profeta Samuel. É que ele foi filho de uma promessa, né? Lá para Ana, né? Sim, exatamente. Ele teve a vida dele toda consagrada ao serviço de Deus. Que ele Sim. pequenininho, veja, antes dele nascer, a mãe disse: Se o Senhor me der um filho varão, eu o dedicarei ao Senhor. E quando ele já tinha sido desmamado, vamos dizer assim, uma criança era desmamada em torno dos, sei lá, 12 anos de idade, por aí. Ela foi e o levou para o templo e entregou aos cuidados lá do sumo sacerdote. Olha, eu estou trazendo, eu olhei, eu pedi a Deus, esse menino, o Senhor me deu, eu fiz uma promessa de entregá-lo ao Senhor. E ela foi e devolveu, né, lá no templo para que Samuel seguisse ali. Então Samuel foi um dos homens mais brilhantes que o povo de Israel teve. Ele foi. Nesse caso, foi a mãe dele mesmo que separou ele, não foi, no caso, Sim, nesse caso aí, não foi ele foi que a se mãe. separou voluntariamente, foi a mãe que separou. No caso de Uhum, Sansão, Deus o separou para ser nazireu. Então, Letícia, existiu o voto, né, do nazireu, que a pessoa podia se dedicar, os pais podiam dedicá-lo, ou, no caso de Sansão, é o único relato que eu me lembro que Deus tenha separado uma pessoa para esse propósito de nazireu, tá certo? Bom, Tá. o nazireado, ele podia ser para a vida toda ou poderia ser por um tempo determinado, ok? Então, tem essas duas situações. Um outro aspecto que a gente pode ver dentro desse voto é que ele tinha três pontos que precisavam ser observados e um quarto que era acrescentado. Então, os três pontos, lá no texto, você lendo lá do versículo do 1 ao 5, você vai ver esses três pontos aqui. Então, vejamos, olha só. Os nazireus, eles deviam adotar a abstinência de qualquer coisa que viesse da videira. Ele não podia tomar vinho, ele não podia tomar suco da uva e nem comer a uva, quer fosse ela fresca ou seca. Por quê? É. Qual a razão disso? A realidade é que quando você toma o suco da uva, ou até mesmo come a uva, ela fermenta no teu organismo e ela produz uma certa porcentagem de álcool. Então, a mente daquele que era, eu botei até aqui, ó, que era sacerdote, e o nazireu, eles nunca, quando estivessem, no caso do sacerdote, quando estivesse oficiando no templo, ele podia usar o vinho ou o produto da videira. O nazireu, ele já não deveria usar em hipótese alguma. Então, essa era o primeiro ponto que o nazireu tinha que cumprir. Segundo ponto, eles não podiam cortar os cabelos durante o período do seu voto de nazireado. Isso aí está lá em Números 6, verso 5. Era proibido eles cortarem o cabelo. Tá certo? O terceiro ponto é quem assumiu ou quem se separou com esse voto de nazireu, ele não podia aproximar-se, tocar num cadáver, nem mesmo se fosse de um parente próximo. Então, durante o voto aí dos nazireus, tocar em um cadáver implicava em uma contaminação. Está lá também em Números, capítulo 6, verso 6. E essa mesma proibição também era aplicada a quem?
aos sacerdotes e muito mais ao sumo sacerdote. Então, em caso de violação dessa regra, aquela aliança ali, aquele pacto do nazireado, se essa regra fosse quebrada, o, perdia o valor, o voto. Então, ele tinha que começar tudo de novo, certo? Então, vamos lá. Primeira parte, primeiro ponto. Abster-se de tudo que viesse da videira, ok? Não cortar os cabelos e não tocar em nada que fosse imundo. No caso, cadáver. O cadáver, em qualquer situação, Letícia, ele é imundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, interessante. Quando a Bíblia ela fala de coisas imundas, ela não está falando lá somente das carnes imundas. Por exemplo, uma pessoa que fez um voto de nazireu, ela não podia tocar num parente, por mais próximo que fosse, pai e mãe. Por quê? Ela quebrava o voto. Porque uma pessoa morta ou um animal morto, em qualquer circunstância, ele é imundo. Mas isso é forte, hein? É. Aí você diz assim para mim, é, e se eu comer carne? Eu não quero afirmar isso para você. Você pode tirar aí a sua conclusão. Ok? Embora Deus tenha permitido algumas coisas, não quer dizer que isso aí foi vontade dele, que o ser humano continuasse fazendo ou fizesse. Uma delas é a alimentação à base de carne. Nunca foi propósito de Deus que nossos corpos recebessem o quê? Outro corpo dentro dele, ou pedaço de outro corpo. Ok? Mas isso aí a gente pode entrar nessa discussão em um outro dia. Mas aqui, como o voto do Nazireu, é, se ele encontrasse um animal morto, ele não podia tocar. Se ele encontrasse uma pessoa morta, ele não podia tocar. Isso aí o tornava imundo. Não somente quem? Não somente o Nazireu. Isso aí era uma regra, era uma lei para toda e qualquer pessoa. Só que as demais pessoas, se tocassem no morto, a palavra de Deus diz assim, ó, fica imundo até a tarde. Chega no final da tarde, lavou-se, trocou suas roupas, pronto. Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Gente, quando nós vamos, pelo menos eu acho assim, eu, Sandra, quando nós vamos num velório, nós saímos do velório, a primeira coisa que a gente faz, a gente vem para casa. Chegou em casa, a gente tira aquela roupa do velório e põe para lavar. É uma cerimônia. Não, é questão de saúde. Vocês já viram pessoas que estão no velório e ficam lá acariciando o defunto? Aí eu não faço, Já repararam isso? eu coloco mão de defunto, não. Veja, eu Eu chego no coloco na velório, mão, né? Eu coloco na mão, às vezes faço um carinho na testa, né? Dependendo de quem é. então deixa eu dizer Ah, uma não coisa para coloco, não. você. Deixa eu dizer Mas uma coisa minha para mãe, você. Deixa eu dizer uma coisa para você que é muito séria. A partir de hoje, vocês vão pensar muito nisso. É, quando eu chego no velório, eu evito até cumprimentar as pessoas. Porque tem muitas pessoas que têm esse hábito. Inocentemente, até uma forma de carinho com aquela pessoa, vai até Sim. beija o defunto. Gente, entenda uma É, coisa. Quando uma pessoa morre, nosso corpo é cheio de bactérias. E se uma pessoa morre enferma, seja com qualquer doença, aquelas bactérias elas estão lutando para viver e elas vêm para a superfície da pele. Então imagina,
Elas estão ali na superfície da pele. Você vai e toca. Qual a possibilidade, de repente, de você, com uma imunidade baixa, sei lá, tocar e contrair uma doença? Se tornar um hospedeiro, dependendo da doença, qual seja. Então, a Bíblia, quando ela trata disso com um carinho muito grande. Ela diz, olha, a pessoa será imunda até a tarde, não é? Troca suas roupas, lava a sua roupa, né? Descarta aquilo, descarta no sentido de botar para lavar. É uma questão de purificação, tá certo? Então pense nisso com carinho, quando no próximo velório, quando vocês forem, por mais querido que seja a pessoa, veja, deixa o defunto quietinho lá, não toca. Se tocar, procura uma água, vai lavar as mãos, ok? É uma questão de higiene para a nossa própria saúde, tá bem? Bem, Deus é sábio, tá? Se ele orientou, ele tem a razão para isso. Tá? Vamos lá, olha só, os israelitas, durante, durante 40 anos, eles ficaram ali oprimidos pelos filisteus. Os filisteus eram o povo ao redor de Israel que mais causou problema para Israel. Se você olhar na Bíblia, foram muitas as guerras promovidas pelos filisteus contra Israel. Bom, 40 anos é muita coisa? Bastante. Nós estamos sendo oprimidos há mais de 20 anos, né? Hum, Sim, Não é? Então, olha sim. só, chegou um ponto, como aquele elefante, que os israelitas eles se tornaram que acostumados com a situação. Eu usei a palavra aqui letárgicos, ou seja, estavam como que ali vivendo a situação, mas quer saber? É assim mesmo, não tem jeito. E nessa condição eles estavam tão espiritualmente condicionados à escravidão que eles nem mesmo pediram a Deus um libertador. Então, mais uma vez, Deus toma a iniciativa e envia um, né? Sansão. Sansão seria o libertador. Mas olha só, 40 anos, Sansão ia nascer ainda, ia tomar idade para começar a libertar Israel. Então, no todo aqui, possivelmente, até Sansão se tornar um juiz, levou aí 60 anos. Mas olha que coisa, um anjo de Deus, lá vem dizendo o anjo do Senhor, foi até Manoá, Manoá, o pai de Sansão, a esposa dele era estéril, e diz para ele, para ela, olha, você daqui a tanto tempo você vai ter um filho. E deu instruções. Gente, olha só, o povo estava letárgico, acostumado à escravidão, sendo oprimidos, mas dentro desse povo, Deus tinha uma família que era fiel a ele, que era Manoá e a sua casa, a sua esposa. Eram tementes a Deus, eram fiéis naquilo que conheciam de Deus, e é exatamente dessa família que o próprio Deus ele vem ao encontro dessa família para dizer, olha, de vocês vai nascer o libertador. Então, uma infância perfeita, entendam, ela não é garantia absoluta de felicidade e sucesso. Por que que nós temos essa colocação aqui? Vocês acreditam que Sansão ele foi criado em todos os requisitos de Deus para ele? Que os pais cumpriram tudo? sim. Olha, vamos ver algumas coisas da vida de Sansão que a gente pode tomar como lição. Primeiro, de todos os juízes, ele foi o que mais recebeu dons e recursos para ser um grande homem. Se você pegar lá do primeiro juiz até o último, você vai ver que Sansão ele se diferenciou de todos os demais. Ele foi o único chamado por Deus antes do nascimento. Então, veja bem, pontos que a gente pode considerar aqui, pelo menos 5.
Sansão nasceu de um milagre divino, Já Sim. que ela é estéril. não é? Veja, Uhum. o texto diz que ela era estéril, depois o anjo do Senhor diz para ela: "Ó, você é estéril." Então, duas vezes está dizendo que aquela mulher não tem condições, esse lar não tem condições de ter filho. Então, o que vai acontecer aqui é um milagre de Deus. O que eu falei antes, foi o único juiz a ser escolhido por Deus antes do seu nascimento. Que privilégio, hein? Uhum. Sansão não foi qualquer coisa, não, né? Nada. Por exemplo, Jeremias, capítulo 1, verso 5, Deus diz assim, ó: "Antes que te formasse no ventre, te consagrei e te dei por profeta às nações." Jeremias também, o profeta que antes de nascer, já tinha sido consagrado por Deus para ser profeta. Gente, que responsabilidade, né? Veja, foi também o juiz, né, que Deus mandou instruções especiais aos pais para lhe garantir saúde excepcional. Então, aquele juiz ali, ele tinha que ter uma mente muito clara. Então, veja bem, quando é que começa a educação de uma criança? O ventre. É. É no ventre. É lá no ventre da mãe, não é depois que já está aí com 5, 10 anos, ou depois que nasce. Então, peraí, vamos lá. Primeiro que a criança sente tudo que acontece com a mãe. Antes da criança ser educada, quem é que precisa ser educada? Mas, É, os pais. Tem muito... Olha só, tem muito filho mal educado aí que as primeiras palavras tinham que receber os pais, não o filho, depois o filho. Né? Mas você vai observar no texto lá, de capítulo 3, de 1 a 5, que ela iria engravidar e ela não podia beber o quê? Aquilo que o filho iria viver, aquela mãe, ela tinha que viver antes, ok? Então, outra coisa, seus pais foram talvez os pais mais fiéis que existiram em toda a história do Velho Testamento. Por quê? O povo estava carregado de idolatria, o povo de Israel, e lá estavam eles, no meio daquele povo, vivendo a sua vida fiel a Deus. Então, o que que a gente pode tirar de lição aqui para nós? Não importa a corrupção do mundo ao nosso redor, você e eu podemos ser fiéis a Deus, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Uhum. A nação estava mergulhada na idolatria, mas aquele lar lá de Manoá era um lar fiel a Deus. A gente poderia dizer assim que aquele lar, ele era um lar remanescente. Agora, olha essa colocação. Sansão teve tudo? Tudo. Teve, A teve. força. Teve força, teve o poder de Deus sobre ele. Enfim, ele teve tudo. Ele recebeu todos os dons para realizar uma obra fantástica. Ele tinha muita força física, mas faltava nele o quê? Força espiritual, ou experiência espiritual. Sabe, gente, a vida física e a vida espiritual, elas têm que estar o quê? Como uma engrenagem bem ajustada, bem ligada. Porque a vida espiritual, ela depende da vida física. E assim sucessivamente, não é? Bom, vocês conhecem essa expressão aí? Me diga com Uhum. quem andas e eu E te te Direi. direi direi. quem tu és. Não é? Sabe, eu Uhum. vou dizer para vocês que na minha juventude, na minha adolescência, eu tinha muito medo de andar com pessoas erradas. E eu comecei a pensar isso em um dia que eu estava saindo do colégio com um garoto, colega, e ele passou numa mercearia, tinha a banca de banana do lado de fora, e ele catou uma banana. Eu falei, que isso, cara? Não, não vou sentir falta, não. Naquele dia eu falei assim, não, quem me vê com esse menino vai achar que eu sou como ele. E a partir daquele Uhum. dia eu comecei a selecionar com quem andar. E na juventude de Sansão, ele semeou bases que interferiram
na vida futura dele, na vida adulta. Dia de mulher. Também, não é? Primeiro, ele era autossuficiente. Você vai ver um detalhe, lá no final, você vai ver Essa que. palavra funeastas. Hein? O que significa essa palavra funeastas? Honestas? Funestas, é. Honestas. Em sua Isso. juventude, Sansão semeou as funestas bases, falsas bases, Hum. tá? Falsas Tá. bases de seu caráter que o levaram à ruína, não é? Veja, aquilo que não era verdadeiro. Aquilo que era verdadeiro foi aquilo que Deus instruiu ele. Não, mas ele buscou um outro caminho. Veja, eu coloquei aqui, letra A. Sansão é autossuficiente. Letícia, Mariana, se a gente ler desses 4 capítulos a vida de Sansão, você só vai encontrar uma única vez Sansão buscando a presença de Deus. Mas são 4 capítulos contando uma vida inteira, sim. Mas a Bíblia, quando ela não registrou, ela quer dizer para a gente que Sansão não buscou a presença de Deus. Então, ele se achava o quê? Autossuficiente. Mais ou menos assim, eu não preciso de Deus. Ok? Segundo, os pais dele o instruíram em tudo aquilo que ele devia fazer, tudo aquilo que ele devia se separar. Vocês se lembram das 3 coisas? Ele não devia beber, porque é nada Aham. da Uhum. videira. Ok? Não devia tocar em nenhum animal, nenhum Cadáver. morto. E não devia cortar os cabelos. Cabelo. Essas 3 coisas. Isso aí eram instruções dos seus pais para ele. Questão da alimentação, como ele deveria cuidar do seu corpo, aquilo que ele comeria, aquilo que ele beberia, o que devia comer, o que não devia beber. Né? Isso aí, instruções dos pais, que foram instruções Repete para mim de Deus aqui, para ele. dos juízes aí, você falou quais são os 4 capítulos? 13, 14, 15 e 16. São os 4 Tá, capítulos, tá bom? tá. Depois vocês leem com calma, porque Eu anotei. eu vou passar informações aqui, mas não vou passar todas as informações dos 4 capítulos, porque eu tenho mais aqui interesse lá, solte as amarras, tá bom? Então, olha só, Sansão, ele também foi descuidado contra os seus relacionamentos pessoais. Eu costumo dizer que é melhor você estar sozinho do que mal acompanhado. Melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Veja, mas nos relacionamentos de Sansão, que não eram relacionamentos saudáveis, ele passou a dar vazão a todos os impulsos sensuais ou sexuais. Vou dizer para vocês, resumindo isso aqui, Sansão era um Mulherengo. depravado. Safado. Sandra está botando aqui adjetivos aqui para Sansão. Mas Sansão não era um depravado, você vai ver o porquê. Nos 4 capítulos, 3 desses capítulos ele é adulto. E 3 desses capítulos acontece alguma coisa que a gente pode falar aqui da depravação sexual. Bom, outra coisa. Sansão também fez amizade com pessoas idólatras, pessoas que profanavam o nome de Deus. E isso aí ajudou a destruir o caráter santo que Deus tinha proposto para Sansão. Mas Então, foi? mesmo ele tendo o ensinamento de Deus, Sim, orientando ele, mesmo assim ele não deu ouvido. mesmo assim, Roberto. Aqui, ó, é a letra A. Ele se achava o quê? Autossuficiente. Ele deixou Deus de lado na vida dele. Ok? Então, olha só, a influência, Roberto, desses amigos obscureceu o caráter dele pelo resto da vida.
Eu estava lendo de um livro, ou melhor, eu li 3 livros que têm a mesma frase. A frase diz assim: nós somos aquilo que contemplamos. Nós somos aquilo que contemplamos. Veja, qual é a primeira contemplação dos filhos? Os pais. Os pais. Então, se os pais eles são irritadiços, eles vão passar isso para os filhos. Se os pais são tranquilos, eles vão passar isso para os filhos. Se os pais são tementes a Deus, eles vão passar isso para os filhos. E os filhos vão aprender. E eu acredito, Roberto, que na infância, Sansão teve tudo isso de seus pais. Mas foi o relacionamento dele com pessoas que não temiam a Deus, que destruiu tudo aquilo que os pais um dia construíram. Agora, entenda uma coisa. Tem um texto em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Você vai ver isso aí acontecendo na vida de Sansão. Ele foi instruído quando criança, se desviou, mas lá no final da vida dele, ele se lembrou de Deus, da instrução que os pais deram. A Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia, Isso. né? Se ela for pregada pelos filhos, um dia, ainda que eles se afastem, um dia eles retornam. Sabe, gente, eu fico impressionado com isso que Sandra falou aqui e com algumas orientações que a palavra de Deus traz. Às vezes a gente fala para as pessoas, a gente conversa com as pessoas, aqui na live, quantas pessoas já passaram aqui, não é? Vieram e foram embora. Entenda uma coisa, aquilo que elas ouviram ficou internalizado, ficou gravado. Um dia, quando elas estiverem em uma situação em que aquilo que elas ouviram esteja envolvido, elas vão falar assim: peraí, eu já ouvi sobre isso. Eu já ouvi. E o Espírito Santo vai trabalhar na mente dela, elas vão voltar lá atrás, no dia que elas ouviram. Ah, já sei, foi isso. E elas vão buscar aquele conhecimento que um dia tiveram para vivenciá-lo. Não é? Então vamos lá, outro aspecto da vida de Sansão. Vocês já dormiram com o inimigo? Sim. Eu fiz questão de colocar esse título. Tem um filme com esse título, né? Dormindo com o Nossa, inimigo. esse filme é tenso. Eu não vi, eu não lembro de ter visto esse filme, eu lembrei do título, né? Eu não. Sim. Vamos lá, olha só. Eu falei lá atrás que tinha um quarto item que era acrescentado, lembra? Tinha Uhum. 3, a abstinência de produtos da videira, está aqui, não tocar em nada imundo ou em cadáveres e não cortar o cabelo. A quarta coisa, que valia para o sacerdote e valia também para o nazireu, jamais casar-se com uma infiel. A infiel aqui era a pessoa de outro povo, mas vale lembrar que dentro do povo de Deus também tem pessoas infiéis. Uhum. Isso aqui é chamado de jugo desigual. Então, vou trazer uma coisa aqui para você. Nós temos aqui casados e não casados e a procura, não é? Vamos dizer assim, se você se você tem o interesse de se casar, busque alguém que seja melhor que você espiritualmente. Não procure alguém inferior, não se agrade por alguém inferior. Pode ser que a sua vida se torne um estado caótico. Mas quando você busca alguém que tem a mesma finalidade que você, o mesmo alvo que você, vocês vão caminhar na mesma direção.
Eu aqui, quando conheci a dona Sandra, eu busquei em Deus isso. Senhor, eu quero alguém que caminhe na mesma direção que eu quero ir. E nós caminhamos na mesma direção. E isso aí nos ajuda e muito. Não é? Então, esse jamais casar-se com um infiel, para quê? Para que o voto de Sansão não fosse quebrado, não fosse destruído, que ele não tivesse dificuldades na adoração a Deus. Ok? Então, isso aqui vale não somente para o nazireu, mas se você olhar para a sua vida, do momento que você escolheu estar na presença de Deus, você também está se consagrando a Deus. Não é que você não vai cortar o cabelo, não é que você vai isso, aquilo, os votos do nazireu, mas o sentido é o mesmo. Você está se consagrando, você está se separando a Deus. Então, tudo aquilo que pode causar separação entre você e Deus, deixa de lado, ok? E nesse deixar de lado está aqui também a questão da união matrimonial e tudo mais. Bem, vamos lá. Dormindo com o inimigo. Vamos ver 3 pontos da vida de Sansão, 3 situações da vida de Sansão que tem a ver com isso aqui, dormindo com o inimigo. O último ponto eu coloquei aqui, jamais casar-se com um infiel. Olha agora no capítulo 14. Capítulo 14, do verso 1 até o verso 4. 3. Quem pode ler para a gente esse verso que está em vermelho aí? Vixe, Maria. Está aqui na tela. Se quiser pegar pela tela ou pela sua Bíblia, E capítulo desceu, 14, verso 1 ao 4. 1 ao 3. e desceu Sansão a Dima, e vendo em Dima a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou o seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tima das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher de filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Gente, olha só, são 3 versos. Desses 3 versos, tem uma sentença aqui que é repetida 3 vezes. Qual é a sentença? Filha dos filisteus. Filha dos filisteus. É muito importante isso. Muito, né? Então, olha aqui. Vamos lá. Aqui embaixo, olha. Jamais casar-se com uma infiel. Infiel. Ok? Aí você vem. Opa. Mas Aí você você vem. Aí. mas infiel que diz aí em vários sentidos. Roberto, aqui é muito amplo. Aqui é Não é? muito amplo. Entenda uma coisa, eu quero deixar claro para vocês uma coisa. Se a pessoa ela não tinha conhecimento de Deus, contraiu lá seu casamento ou casamentos, a palavra de Deus ela diz assim: Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, ou seja, o tempo que a pessoa não tinha conhecimento dessas instruções. Mas no momento que a pessoa tem conhecimento dessas instruções, o conselho é válido, ok? Então, infiel aqui tem a ver com as filhas dos filisteus. Tinha o povo de Israel que era temente a Deus e os filisteus que eram temente aos deuses, aos ídolos e tudo mais. Não é? Aí você vê, olha, e desceu Sansão a Tímina.
Lá nessa cidade, ele viu o quê? Uma mulher das filhas dos filisteus. Era bonita? Com certeza. E Ora, já vai botar um bicho feio perto dele. Gente, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Satanás ele só coloca diante dos nossos olhos, dos olhos dos servos de Deus, aquilo que agrada. aquilo que é belo, né? É que é belo, não é? Então, Uhum. veja bem, as filhas dos filisteus, elas tinham a sua formosura, a sua sensualidade, não é? E isso agradou a Sansão. E agora ele volta para o seu pai, né? Aqui aparenta ter uma obediência aos pais, ele jovem, ele volta para os pais e ele diz para os pais: ó, eu vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Ele ainda declara: olha, é lá daquele povo que oprime o nosso povo e eu quero tomá-la por mulher. E o pai apela, não é? Os pais apelam para ele, mas vem cá, aqui no meio do teu povo não tem aqui uma moça que te agrade? Não, eu gostei daquela. Aquela agrada os meus olhos. Olha. Gente, me faz lembrar de Eva. Eva, quando viu o fruto proibido, lá no capítulo 3 de Gênesis, vem dizendo assim: agradável aos olhos. Meus olhos. E, gente, olha, isso aqui é um perigo, sabia? Tem muita fruta que a gente olha aí, tá agradável aos olhos, mas tá bichada por dentro. Ué, tem que tomar cuidado com isso, não é? Então, três vezes, filha dos filisteus, nesses três versos, isso aqui mostra para a gente a importância da decisão que Sansão estava tomando. Então, esse é o primeiro caso. O que aconteceu aqui, rapidinho, para a gente entender? Ele foi, se agradou dessa moça, os pais dele foram lá, houve o noivado, houve o casamento. No dia lá do casamento, fizeram para ele uma pegadinha. Pega lá o capítulo 14 que você vai ver isso. Fizeram para ele uma pegadinha e ele caiu na pegadinha que fizeram, que era uma descobrir um provérbio, que ele queria dizer. E quando Sansão volta, os filhos seus pegaram a mulher dele e deram agora de esposa para outra pessoa. Vocês sabem o que Sansão fizeram? Mariana, olha só. O camarada Sansão, ele pegou 300 raposas, botou no rabo, uniu as 300 raposas, de duas em duas, botou no rabo delas uma tocha de fogo, 150 pares de raposas, e soltou no meio da seara dos filisteus. Queimou tudo. Nossa. Queimou tudo. Sabe o que os filisteus fizeram? Foram lá na casa daquela que era a esposa de Sansão, botaram fogo na casa, queimaram tudo. Matou ela. Né? Então, gente, veja, um erro. Ele matou 300 ovelhas? Não, não tem. Raposa. Rapo- Raposas. Raposas. Raposa, é. Ele matou 300 raposas desse jeito. Ele caçou, né, amarrou uma na outra e botou um facho de fogo nelas e soltou no meio lá da seara dos filisteus. Então você vê que Sansão ele também tinha assim, um espírito de porco, né? Para fazer algumas Uhum. coisas, né? Depois mataram a mulher dele e o Depois sogro. mataram a mulher, o sogro, a família e etc. Né? O ser humano, desde que nasceu, né, desde que foi inventado, sempre foi muito covarde, muito cruel, né? Letícia, Meu Deus, estou chocada. se fosse no meu tempo de criança, meus avós iam dizer assim: esse menino é muito arteiro. Sansão foi. Né? Mas tá, aconteceu isso. Passou um tempo. Olha agora aonde Sansão vai. Sansão foi a Gaza, 60 quilômetros da casa dele. Lá em Zorá, até Gaza, 60 quilômetros. Viu ali uma mulher. Olha como Sansão está descendo. No verso anterior,
Opa, peraí. Olha só, verso anterior, como é que começa? E desceu Sansão a Tímina. Sansão está descendo moralmente. Depois, ele desce mais ainda. Por quê? A primeira mulher que ele tem, ele quer casar direitinho, mas é dos filisteus. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela, ou seja, teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos e então o mataremos. O que Sansão fez? Foi deitar. Enquanto o povo estava lá fora se armando para pegar ele foi deitar, foi dormir. Mas aí a palavra de Deus diz assim: à meia-noite ele foi despertado. E ele se levanta à meia-noite. Eu estava lendo um livro explicando esse texto, verso 3 aqui. Nesse texto aqui, Mariana, o autor estava dizendo assim: Deus não havia desistido de Sansão. Sansão acorda à meia-noite. Era muito próprio esse horário. Veja, a meia-noite é aquele momento escuro da noite. É o meio, realmente é o meio da noite, é o ponto que para cá está escuro e para lá também. Sansão, a vida dele estava como? Em trevas. E o Espírito Santo desperta Sansão, o incomoda para ele voltar para casa. Mas aí ele soube o quê? Que estavam armando emboscadas para ele ser morto. Sabe o que ele fez? Letícia, pegar 300 raposas foi difícil, não foi? Nossa, Olha o que ele faz agora. Ele trava, segura nos dois lados da porta da cidade, da entrada da cidade, e com ambas as ombreiras, ou seja, o alicerce delas, ele arranca tudo. Coloca sobre os ombros e leva para cima. Estava tentando encontrar quanto que Sansão carregou a porta da cidade nos ombros. Mas aqui vem dizendo Hebron. De onde ele estava? Em Gaza. Para Hebron dá 30 quilômetros. Já imaginou um camarada carregar a porta de uma cidade nas costas, essa distância? mas por que que foi feito isso? Eu não entendi. Eu tive que mexer aqui porque as gatas hoje estão com. E aí eu não escutei. Por quê? Não entendi. Ele estava preso na cidade, né? Ou melhor, a cidade foi trancada porque ele estava dentro da cidade. À Ah, meia-noite, sim. ele desperta, né? E ele resolve sair da cidade. Mas a cidade está toda trancada, toda fechada. Ele simplesmente arranca a porta da cidade, coloca nas costas e vai embora levando ela. Só que, veja, o peso da porta de uma cidade e a quantidade de quilômetros que ele andou carregando aquilo nas costas, até defronte, um monte defronte de Hebron. Quase 30 quilômetros. É assim, gente, surreal. Tá? Bom, então veja, lá atrás ele buscou uma mulher para casar, aqui ele encontrou uma prostituta, e agora, depois disto, veja, passou aí um tempo, depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do Vale de Sorek. Isso aqui, a distância de Zorá, onde era a casa dele, para o Vale de Sorek, era somente 3 quilômetros, mas também era território dos filisteus, dos inimigos, né? Então, depois disto, aconteceu que se afeiçoou a mulher do Vale de Sorek, cujo nome era Dalila.
Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: olha, persuade, ou seja, convence ele, e vê em que consiste a sua grande força. E com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos e daremos a ti. Cada um, eram 5 príncipes dos filisteus. Daremos a ti 1.100 moedas de prata. Ou seja, 5.500 moedas de prata. Vamos lá. Dalila, o que ela significa? Consumidora e Consumidora, namoradeira? namoradeira. Consumidora, namoradeira. Esse é o significado do nome da Dalila. Pelo que tudo indica, Dalila não era filisteia. Por quê? Porque oferecem a ela suborno. Se fosse uma filisteia, iriam oprimi-la para ela conseguir o que queriam. Hum. Então, possivelmente, ela não era filisteia. O que ofereceram para Dalila, 5.500 moedas de prata, daria para comprar, naquela época, 275 escravos. Nossa. Então, você pode ter uma ideia que era um valor considerável. Ô, Mas Silvana, vamos lá. que ano que foi? Que época que foi essa aí do Sansão? Ah, vamos lá. Depois que Samuel morreu, ou melhor, peraí, depois que Samuel morreu, não. Depois que Josué morreu, até Samuel, que foi aí um profeta chamado por Deus, nós temos esse período dos juízes. Então, o período dos juízes aconteceu entre a direção de Josué e o primeiro rei de Israel. Tá? Ok, tá. Eu não sei te dizer, precisar aí quanto tempo foi o tempo dos juízes. Não, mas aí agora eu já entendi em que momento que Né? foi, né? Que eu já estou conseguindo Localizar. separar um pouco. Isso. Né? Então, gente, veja bem, aqui nesse texto, a gente vai encontrar que Dalila, lá do Vale do Sorek, ela recebe aí o convite, né, dos príncipes filisteus para descobrir qual era a força de Sansão. Mas olha só, para podermos nos assenhorar dele e amarrá-lo. Peraí, Sansão já estava amarrado? Não, O nosso primeiro plano, solte as amar. amarras. Amarra. Sansão já estava amarrado? Só se Mas, for ao ego, né? Estava amarrado ao pecado, aos É. vícios, à vida promíscua. Ele já estava amarrado. As cordas aqui, você agora seguindo o relato, você vai ver que ela 3 vezes ela tentou Sansão e na terceira vez ele se declarou para ela que se cortasse o cabelo dele, ele perderia as forças, né? Sansão já estava amarrado. Amarrado devido às circunstâncias. Sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Muitas vezes nós nos amarramos devido às decisões que nós tomamos na vida. E chega um momento que a gente se vê tão emaranhado aí nos nossos próprios laços, que a gente não sabe como resolver a situação. Só tem um jeito, é colocar-se nas mãos de Deus, é clamar a Deus, Senhor, Senhor, eu fiz besteira, por favor, me ajude agora a consertar. Tem situações que nós nos metemos na vida, que nós nos prendemos, que por nossas próprias forças nós não temos condições de nos soltar delas, nos desvencilharmos delas. Ok? Mas vamos lá. Em todo relato, em todo relato da vida de Sansão, nós só vamos encontrar Sansão uma única vez consultando ao Senhor.
Sansão teve lá seus cabelos cortados. A primeira mulher que ele encontrou e queria tomá-la por esposa, ele falou para os pais o quê? Tomai-me esta, por quê? Me agrada aos É, olhos. Esta me agrada os olhos. Veja bem, quando Sansão, lá na companhia da terceira mulher Dalila, foi preso, seus cabelos foram raspados, a primeira coisa que aconteceu depois disso, vocês se lembram qual foi? Pegaram ele, cegaram ele, né? Furaram os olhos. Depois Exatamente, que. vazaram os olhos dele. Aham. Aquela decisão que ele tomou lá atrás, esta me agrada os olhos, Uhum. agora ele teve seus olhos vazados. E sendo Né? escravo nesse lugar. Ah, e um detalhe, né? Sansão, ele foi tomado, foi tirado dali com os olhos vazados, e ele foi agora fazer um trabalho, que era o trabalho das mulheres, Hum. que era o quê? É empurrar o moinho para que os cereais fossem é, Uhum. esmagados. Então, Pisado pelos filisteus, né? então, olha a posição de honrado por Deus, ele foi descendo, 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 até que se torna um escravo. E servo. E um Isso foi detalhe, depois de Dalila? Isso aí que você está depois de falando? Dalila, depois de É. Dalila. Aí no capítulo 16 você vai encontrar isso. Ele é levado, né, para aquela região mais baixa, e ali ele é amarrado à pedra de mó, ou à pedra de moinho, e o dia após dia, ele ali trabalhando como escravo. Então, o homem que foi chamado por Deus para ser o libertador estava agora como escravo. Então, veja bem, foi lá com os olhos vazados, no mais baixo lugar que ele poderia estar. Viveu a vida inteira independente de Deus, sem pedir orientação, opinião a Deus de nada. Agora ele se lembra de Deus. Hum. Verso 28, que nós lemos aí, em vermelho? Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Gente, Nossa, olha só. Olha meu aqui, Deus. esse homem, honrado por Deus, chegou. Só aqui que você, só nesse verso, que Uhum. você vai encontrar Sansão pedindo a Deus: Senhor, cuida de mim. Senhor, por favor, me abençoa. Senhor, dirige a minha vida. Só aqui. E Deus ainda ouviu, né? E deu a ele que ele pediu a força. Claudinete, Deus é tão maravilhoso. Deus é tão Uhum. misericordioso com Sansão e com a gente. E Uhum. está tão desejoso de nos abençoar, que pode ser lá naquele último instante de vida, se você clamar a Ele, você vai ser ouvido. Uhum. Lembra daquele ladrão da cruz? Aham. Aquele ladrão da cruz, ele não tinha mais nada para oferecer a Deus. Ele olha Jesus Verdade. lendo e ele faz um pedido um tanto estranho, se você ver bem. Pô, Uhum. lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É. Aquele camarada tinha alguma coisa boa para ser lembrado? Pois é, exatamente. Será que Era todos aqueles misericórdia. que morreram lá embaixo, aqueles 121 lá que morreram, 130, sei lá, que morreram lá embaixo, será que eles tinham coisas boas para serem lembradas? Verdade. Não Gente, tinha. só fazendo um adendo aqui, eu fiquei assim impressionado, eu e Sandra. Mães, mães falando, agradecendo à polícia por terem matado seus filhos. Hum. Você pensou que é isso? Verdade. Gente, Sim. eu fiquei assim, Muito, que muito isso, gente? forte, né? Mas eu Muito acho que a forte. maioria foi morta pelos próprios bandidos mesmo, né? Ah, eu não Nossa. sei. Eu não sei. Eu sei que não estavam vivos, aquela trinca lá. Mas pessoas, mas mães falando, Mariana, tu olha a tua filhinha aí, é a coisa mais preciosa que você tem. Verdade. Agora imagina uma mãe
Olha, eu agradeço a polícia por ter matado meu filho. Uma outra moça, olha, eu não sei se eram primos, se eram irmãos. Olha, eles escolheram esse caminho. Irmão, ela Ir- perdeu dois irmãos. Dois irmãos. A moça diz, olha, eles escolheram esse caminho. Eu não condeno os policiais, não. Eles estavam fazendo o trabalho deles. Então, gente, aquele ladrão da cruz, ele chega para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim. Eu não vejo, no meu ponto de vista humano, nada de bom que aquele ladrão, para estar na cruz, nada de bom que ele tenha feito que devesse ser lembrado. Mas Uhum. Jesus vê o profundo da alma dele e Jesus diz: Olha, em verdade te digo hoje, tu vais estar comigo no paraíso. Uau! Aí, gente, aí eu queria ser aquele ladrão. Ou, Oh, é verdade. né? Ter essa certeza, Jesus, Aham. certeza, O tu vai, Ouvir da boca do próprio Jesus. Jesus. Uhum. Mas aqui, você olha para Sansão, Sansão ele clama a Deus. Não é? E aonde Sansão está nesse momento? Olha só. Nas Bem, pilastras, né? Né? imagine vocês, imagine vocês um, uma cúpula, né? Eu entro ali no Quitandinha, às vezes eu entro ali e fico olhando aquilo ali. Imagina um estádio sustentado aí por colunas vigorosas, amarram Sansão lá nas colunas principais, as duas colunas principais do templo, aqui é o templo de Dagom, o templo do maior deus aí dos filisteus. E cheio de gente, né? Tava cheio de gente. Gente, aqui estava repleto as galerias e todo mundo Aham. achava como É. é que é? O super-herói dos israelitas, zombando do Deus de Israel. Uhum. É nesse momento que Sansão faz aquela oração. Senhor, estão zombando, não é de mim, estão zombando do Senhor. Sansão diz, Senhor, misericórdia, me dá força só mais uma vez. Sansão reconhece que toda a força que ele teve na vida veio de Deus. Então ele diz, me Uhum. dá mais uma vez, é porque Deus já tinha dado antes. Aham. Né? E Sansão, ele segura naquelas colunas e as empurra. E a Uhum. palavra de Deus, ela vem trazendo para nós que Sansão matou mais gente na sua morte do que em Do vida. que eu- Tem um relato lá atrás que Sansão pegou um queixo, a queixada, né, de um jumento e matou 1.000 homens. 1.000 homens. Sozinho, pá, 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 1.000 homens morreram. Mas a Bíblia vem dizendo que na sua morte ele matou mais do que. do que na. Então, veja bem, quero que vocês tenham em mente isso aqui. A história de Sansão está registrada nas Escrituras como um lembrete de alguém que não devemos tomar como exemplo. Ok? Fez muito besteira, né? Agora, veja bem, se eu estou na condição de Sansão, se eu estiver na condição de Sansão, se alguém que depois de ouvir esse estudo estiver na condição de Sansão, então toma a decisão final dele, corre para Deus, que dá Uhum. tempo ainda. Mas para viver a vida dia a dia, por favor, não tome a decisão de Sansão. Não vive independente de Deus. Não seja autossuficiente. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Ok? E por fim, é um apelo para você, é um apelo para mim. Quais amarras nos têm prendido ao pecado? Sansão viveu a sua vida preso a algo que o depreciava. O pecado ele humilha, ele destrói e ele escarnece dos filhos de Deus. Enfim, ele escarnece de Deus. Então, hoje, hoje é dia 6 de 11 de 2025. Hoje é dia de soltar as amarras que possivelmente estejam nos prendendo aí a alguma coisa que nos separa de Deus. Então, gente, nós estamos vivendo aí os momentos finais da história desse mundo. Eu e você, todos nós.
Nós não podemos ter nada nos prendendo a este mundo de pecado. Mariana, você, aqui do grupo hoje, você é a mais novinha, vamos dizer assim. Uhum. Mariana, Deus tem algo maravilhoso para você e a tua casa. Para você, Roberto, e a tua casa. Para você, Letícia. Para Amém. mim, para cada um de nós, Claudinete, Wanda, Camilo, aquele que ouvir esse estudo, Deus tem algo maravilhoso para nós. Mas Deus quer que nós sejamos separados para Ele nesse mundo. Deus quer que você e eu, que a gente tenha um caráter santificado, uma vida santificada por Ele. Então, que Deus te abençoe. Que você aí no seu, antes de você fechar os olhos, diga para Deus, Senhor, por favor, aquilo que não tem harmonia contigo, retira de mim. Me ajuda a vencer os meus vícios, sejam eles quais forem. Senhor, aquilo que está me prendendo, que não deixa eu me aproximar mais do Senhor, por favor, remove isso de mim. Tenha certeza, Deus está ansioso para fazer isso na tua vida, na minha, na nossa vida. Amém. Dê oportunidade para Ele e Ele fará. Amém? Amém. Queridos, que Deus, Ele graciosamente, Ele nos tome em suas mãos e que Ele solte as nossas, que Ele corte as nossas amarras. Amém. Tá bom? Bem, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Alguém quer tirar alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Eu amei o estudo. Louvado, Nossa, eu não sabia de nada disso. louvado seja Deus. Mas, por favor, deixe separado aí e leia 13, 14, 15, 16 de Juízes. E vocês vão aí ter um- mais partes aí que vão somar aquilo que a gente falou hoje. Mais conhecimento. Amém? Vamos orar? Maravilhoso e altíssimo Deus. Quão misericordioso é o Senhor. Quando nós vemos a história de Sansão, que viveu uma vida afastado de ti, e no final da sua vida ele se volta para ti, e o Senhor o abraça, o Senhor o abençoa. Opa, isso aí enche os nossos corações de grande esperança. Muitas vezes nós somos como Sansão. Vivemos uma vida independente do Senhor, nos achamos autossuficientes, mas chega um momento na vida que a gente descobre que a gente não é nada, que sem o Senhor nós não somos nada. É nesse momento que o Senhor toca nossos corações, nós nos voltamos para o Senhor e o Senhor nos abençoa. Mas não precisamos esperar esse momento, podemos ser abençoados por Ti hoje. Então é hoje que nós Te buscamos, é hoje que entregamos a Ti a nossa vida, nos colocamos no Teu altar e Te pedimos em nome de Jesus, por favor, corte as nossas amarras, corte as cordas que nos prendem ainda nesse mundo de pecado e nos ajude a ter uma vida santificada diante de Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Gente, que Deus abençoe você. Que a sua vida hoje, amanhã, seja mais santificada do que foi ontem. Amém? Deus Amém. abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Boa noite a Amém. todos. Boa Boa noite. noite.